Durante décadas, a banda Pink Floyd cativou os ouvintes com seu som pioneiro, letras ricas e apresentações ao vivo inovadoras. Sua música tocou inúmeros fãs em todo o mundo, oferecendo uma fuga para as profundezas da experiência humana por meio do poder do rock progressivo. Seja dançando ao ritmo hipnótico de The Dark Side of the Moon ou contemplando os temas existenciais de The Wall, a influência do Pink Floyd permaneceu inegável. No entanto, apesar de seu sucesso monumental, os conflitos internos da banda levaram a uma dissolução inesperada. O que levou a esse fim repentino? Aos 78 anos de idade, David Gilmour, um dos principais membros da banda, recentemente esclareceu os eventos que contribuíram para a separação do Pink Floyd e revelou as ações de Roger Waters, que desempenharam um papel central em sua queda. Uma ruptura pública. Roger Waters é banido do site do Pink Floyd. A antiga desavença entre os membros do Pink Floyd, Roger Waters e David Gilmour, foi reacendida publicamente em maio de 2020, quando Waters lançou um vídeo no YouTube abordando uma queixa que havia se arrastado por anos. No vídeo, Waters revelou que Gilmour o havia banido do site oficial do Pink Floyd, o que excluía qualquer contribuição que ele tivesse feito para o extenso legado da banda. "Nada de mim está no site", lamentou Waters, expressando frustração por ter sido excluído. Ele continuou: "David acha que ele é o dono. Acho que ele acredita que pelo fato de eu ter saído da banda, ele é o Pink Floyd, que eu sou irrelevante e que deveria manter minha boca fechada." Essa exposição pública de queixas provocou uma onda de reações de fãs e músicos, reacendendo um debate sobre a história e o legado do Pink Floyd. A afirmação de Waters apontava para questões pessoais mais profundas dentro da banda, sugerindo que, embora o Pink Floyd pudesse ter alcançado um sucesso incrível aos olhos do público, nos bastidores, as relações entre os membros da banda estavam rompidas há anos. A revelação de que Gilmour havia bloqueado Waters no site da banda foi um choque para muitos, destacando as tensões não resolvidas entre os antigos colaboradores. Waters explicou que havia tentado curar os relacionamentos rompidos entre ele e os outros membros sobreviventes do Pink Floyd, principalmente Gilmour e o baterista Nick Mason. No vídeo, ele relembrou uma reunião de cúpula em um hotel próximo ao aeroporto de Heathrow, em Londres, onde apresentou várias ideias sobre como a banda poderia seguir em frente. Uma de suas principais sugestões foi que cada membro deveria ter acesso igual à base de fãs do Pink Floyd, permitindo que o público apreciasse o trabalho coletivo produzido por todos os membros ao longo dos anos. Infelizmente, apesar das tentativas de Waters de superar a divisão, suas propostas não foram bem-sucedidas. Essa reunião, que Waters comparou a uma cúpula de Camp David, não conseguiu resolver os problemas profundos que assolavam a dinâmica interpessoal da banda. A saída de Roger Waters em 1985, um momento crucial. A saída de Roger Waters do Pink Floyd em 1985 não foi apenas uma decisão de carreira. Foi uma mudança sísmica na trajetória da banda. Até aquele momento, Waters havia sido o principal letrista e líder criativo da banda, moldando grande parte de sua direção artística. Suas contribuições foram fundamentais para o sucesso de seus álbuns marcantes, incluindo The Dark Side of the Moon, 1973, Wish You Were Here, 1975, Animals, 1977 e The Wall, 1979. Entretanto, à medida que a influência de Waters crescia, também aumentava a tensão entre ele e os outros membros, especialmente David Gilmour, que havia desempenhado um papel fundamental na definição do som da banda. No início da década de 1980, o Pink Floyd estava começando a se desintegrar. A gravação de The Final Cut, 1983, um álbum de cunho político dirigido principalmente por Waters, foi repleta de divergências criativas. O controle de Waters sobre o álbum afastou Gilmour e Mason, levando a uma situação em que o espírito colaborativo, que antes definia o Pink Floyd, não estava mais presente. De fato, The Final Cut foi essencialmente um álbum solo de Waters, com Gilmour contribuindo muito pouco para o projeto. Foi durante esse período que as rachaduras na banda se tornaram inegáveis. Em 1985, Waters deixou a banda, acreditando que o Pink Floyd não poderia existir sem ele. Ele declarou publicamente que a banda era uma força gasta e insistiu que eles não deveriam mais continuar com o nome Pink Floyd. Entretanto, Gilmour e Mason discordaram
e decidiram continuar sem Waters, o que levou a uma amarga disputa legal. Waters entrou com uma ação judicial para impedir que os membros restantes usassem o nome Pink Floyd, mas após uma longa batalha legal, chegou-se a um acordo que permitiu que Gilmour e Mason continuassem a se apresentar e gravar como Pink Floyd. Isso marcou o fim de uma era para a banda e o início de um novo capítulo repleto de tensão, mas também marcado por um sucesso comercial significativo. Narnar, os primeiros dias do Pink Floyd, uma revolução psicodélica. Para entender a eventual desintegração do Pink Floyd, precisamos primeiro relembrar as origens da banda e os relacionamentos que definiram seus primeiros anos. O Pink Floyd foi formado em 1965 em Londres por Syd Barrett, Nick Mason, Roger Waters e Richard Wright. Surgida no auge do movimento do rock psicodélico britânico, a banda rapidamente ganhou seguidores por seu som experimental e suas performances de vanguarda. Syd Barrett, o vocalista original e principal compositor da banda, era uma força criativa sem igual. Sua capacidade de combinar letras surreais com técnicas de guitarra não convencionais deu ao Pink Floyd sua identidade inicial. Músicas como Arnold Lane e See Emily Play mostraram a abordagem única de Barrett à composição, enquanto o álbum de estreia, The Piper at the Gates of Dawn, 1967, consolidou sua reputação como líderes da cena psicodélica. Entretanto, à medida que a popularidade do Pink Floyd crescia, a saúde mental de Barrett começou a se deteriorar. Seu uso crescente de LSD e seu comportamento errático dificultaram a continuidade das apresentações da banda e, em 1968, Barrett não conseguia mais atuar como líder do grupo. Isso levou à chegada de David Gilmour, um amigo íntimo de Barrett, que foi contratado para substituí-lo. A saída de Barrett foi um momento crucial para a banda, forçando-os a evoluir musicalmente e a levar seu som para novas direções. A entrada de Gilmour sinalizou uma mudança do som psicodélico e extravagante que caracterizou os primeiros trabalhos da banda para um estilo mais expansivo e atmosférico. Embora a influência de Barrett no Pink Floyd sempre fosse sentida, a nova formação da banda permitiu que eles explorassem ideias musicais mais sofisticadas, que logo levariam a alguns dos álbuns mais icônicos da história do rock. Number 1, O Pico Criativo, The Dark Side of the Moon e Wish You Were Here. Com David Gilmour firmemente no lugar, o Pink Floyd começou a criar uma série de álbuns que não apenas definiriam sua carreira, mas também remodelariam o cenário da música rock. O período entre 1973 e 1979 é frequentemente chamado de Era de Ouro do Pink Floyd, uma época em que a banda atingiu novos patamares artísticos e comerciais. O lançamento de The Dark Side of the Moon, em 1973, foi um divisor de águas, não apenas para o Pink Floyd, mas para a música como um todo. O álbum explorou temas universais como doença mental, tempo, ganância e morte, tudo isso em um cenário de paisagens sonoras exuberantes e produção de estúdio complexa. As letras de Waters, que se aprofundaram nos aspectos mais sombrios da experiência humana, foram complementadas com perfeição pelos solos de guitarra assombrosos de Gilmour e pelo trabalho de teclado atmosférico de Wright. Músicas como Time, Money e Us and Them tornaram-se clássicos instantâneos, e o próprio álbum vendeu mais de 45 milhões de cópias em todo o mundo. The Dark Side of the Moon permaneceu nas paradas da Billboard por um recorde de 741 semanas, solidificando o status do Pink Floyd como uma das bandas de rock mais importantes de todos os tempos. Após o sucesso de The Dark Side of the Moon, o Pink Floyd lançou Wish You Were Here em 1975. O álbum, que homenageava Syd Barrett, refletia os sentimentos de perda e nostalgia da banda. Shine on You Crazy Diamond, uma composição em 9 partes que abre e fecha o álbum, é um tributo assombroso à genialidade de Barrett e seu subsequente declínio mental. A faixa título, Wish You Were Here, tornou-se uma das músicas mais queridas do Pink Floyd, capturando o sentimento de saudade e isolamento que definiu grande parte de sua música durante esse período. Kennedy, Tensions Rise, e Animals e a crescente divisão. Apesar do sucesso, as tensões dentro da banda estavam começando a aparecer. Na época em que o Pink Floyd lançou Animals em 1977, o relacionamento entre Waters e Gilmour estava cada vez mais tenso. Animals, um álbum conceitual vagamente baseado em Animal Farm, de George Orwell,
Era uma crítica à sociedade capitalista e ao sistema de classes. Embora o álbum tenha sido bem recebido pela crítica, o processo de gravação foi marcado por atritos entre Waters e os outros membros, principalmente Gilmour. Waters havia se tornado a força criativa dominante no Pink Floyd, e seu controle sobre a direção da banda deixava pouco espaço para a colaboração. Gilmour, que havia contribuído significativamente para os primeiros álbuns da banda, começou a se sentir marginalizado, pois Waters assumiu mais responsabilidades conceituais e de composição. Essa crescente divisão entre os dois chegaria ao ápice durante a gravação do próximo projeto do Pink Floyd, The Wall. The Wall, a obra-prima e o ponto de ruptura do Pink Floyd. Lançado em 1979, The Wall foi o projeto mais ambicioso do Pink Floyd até então. Uma ópera rock que conta a história de um astro do rock desiludido chamado Pink, o álbum é uma exploração abrangente de temas como alienação, doença mental, guerra e as pressões da fama. O personagem Pink foi amplamente baseado no próprio Waters, que se baseou em suas próprias experiências com a fama e em seu relacionamento complicado com a banda. The Wall foi um grande sucesso comercial, gerando singles de sucesso como Another Brick in the Wall, Parte 2, e levando a uma adaptação cinematográfica em 1982. Entretanto, o processo de criação de The Wall aprofundou ainda mais as divisões dentro da banda. Waters assumiu o controle total do projeto, ditando todos os aspectos de sua produção e deixando pouco espaço para a participação dos outros membros. Richard Wright, que havia sido um dos principais colaboradores do trabalho anterior da banda, foi demitido durante as sessões de gravação, embora mais tarde tenha sido recontratado como músico de sessão para a turnê do álbum. As diferenças criativas que vinham se acirrando há anos finalmente explodiram durante a produção de The Final Cut, 1983, que era essencialmente um álbum solo de Waters. A essa altura, a banda havia chegado a um ponto de ruptura, e a saída de Waters em 1985 marcou o fim de uma era para o Pink Floyd. Akan. Life After Waters. O Pink Floyd continua. Apesar da saída de Waters, o Pink Floyd continuou a gravar e a se apresentar. David Gilmour e Nick Mason, juntamente com Richard Wright, lançaram A Momentary Lapse of Reason em 1987, seguido por The Division Bell em 1994. Ambos os álbuns foram bem-sucedidos comercialmente, embora muitas vezes tenham sido comparados desfavoravelmente ao trabalho anterior da banda. Gilmour assumiu um papel mais importante como líder da banda, mas muitos fãs sentiram que a ausência da visão conceitual de Waters era palpável. Em 2005, o Pink Floyd se reuniu para uma apresentação única no show Live 8 em Londres, marcando a primeira vez que Waters, Gilmour, Mason e Wright se apresentaram juntos em mais de 2 décadas. A reunião despertou nos fãs a esperança de uma turnê completa, mas a apresentação acabou sendo uma despedida para a banda. Richard Wright faleceu em 2008, efetivamente encerrando qualquer possibilidade de uma reunião completa do Pink Floyd. Never Never Room. O legado do Pink Floyd: influência, inovação e impacto duradouro. Embora o Pink Floyd talvez nunca volte a se reunir, sua influência na música é inegável. Seu uso pioneiro de efeitos sonoros, técnicas de estúdio e narrativa conceitual definiu o padrão do rock progressivo e inspirou inúmeros músicos de vários gêneros. Álbuns como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall permanecem como marcos culturais, repercutindo em novas gerações de ouvintes que continuam a encontrar significado em sua música. Além de suas contribuições para a música, o Pink Floyd também deixou um impacto duradouro no mundo das apresentações ao vivo. Seus elaborados shows no palco, que frequentemente apresentavam porcos infláveis gigantes, exibições de luz laser e efeitos visuais impressionantes, estabeleceram um novo padrão para a produção de shows. A capacidade da banda de combinar música, efeitos visuais e narrativa em suas apresentações ao vivo ajudou a redefinir o que poderia ser um show de rock. E sua influência ainda pode ser vista no trabalho de artistas como Radiohead, U2 e Muse. Narnawarnarson, carreira solo. Waters e Gilmour seguem caminhos separados. Depois de deixar o Pink Floyd, Roger Waters embarcou em uma carreira solo de sucesso. Álbuns como The Pros and Cons of Hitchhiking, 1984, Radio KAOS, 1987 e Amused to Death, 1992,
permitiram que Waters continuasse a explorar os temas políticos e sociais que haviam definido seu trabalho com o Pink Floyd. Waters ficou conhecido por suas opiniões políticas sinceras, especialmente suas críticas à política externa dos Hammond e seu apoio vocal aos direitos dos palestinos. Seus shows, muitas vezes com cenários elaborados e apresentações multimídia, continuaram a atrair grandes multidões até o século XXI. David Gilmour também seguiu carreira solo, lançando álbuns como About Face, 1984, On an Island, 2006 e Rattle That Lock, 2015. O trabalho solo de Gilmour enfatizou sua forma de tocar guitarra e suas letras introspectivas, e ele continuou a fazer turnês e a se apresentar para plateias lotadas. Além de sua música, Gilmour ficou conhecido por seus esforços filantrópicos, apoiando causas como a falta de moradia e a proteção ambiental. Anonina, considerações finais. O conflito não resolvido entre Waters e Gilmour. Apesar de seus sucessos individuais, a tensão entre Roger Waters e David Gilmour continua sem solução. Embora ambos tenham expressado respeito pelos talentos musicais um do outro, suas diferenças pessoais continuam a lançar uma sombra sobre o legado da banda. A discussão pública sobre o site do Pink Floyd em 2020 é apenas o exemplo mais recente da discórdia contínua entre os dois músicos. No entanto, apesar desses conflitos pessoais, a música do Pink Floyd permanece atemporal. Sua capacidade de ultrapassar os limites do que a música rock poderia alcançar, tanto sonora quanto tematicamente, garantiu seu lugar na história como uma das maiores bandas de todos os tempos. A história do Pink Floyd é uma história de brilhantismo artístico, conflito pessoal e influência duradoura. Uma história que continua a inspirar músicos e fãs, mesmo quando os membros da banda seguem caminhos diferentes.